Olá, querido irmão, querida irmã. Nós estamos hoje iniciando uma nova série com muita alegria que quero colocar para vocês esse estudo de aprofundamento de dons, carismas. A série será então Dons do Espírito, carismas. Nós vamos aprofundar um pouquinho sobre os carismas do Espírito, que são os dons de serviço, ou seja, os dons que nós vamos utilizar para ajudar alguém. Então nós vamos, na graça de Deus, mais uma vez, iniciar pedindo a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Querido irmão, querida irmã, nós vamos utilizar para essa série a Bíblia Sagrada, o Catecismo da Igreja Católica, e eu gosto muito desse livro, Dons do Espírito Santo, Dons de Serviço, do Luciano do Amaral. Um livro bem simples, bem objetivo, que comenta muito bem sobre os carismas do Espírito. Para nós iniciarmos hoje o nosso tema, a nossa série, Dons do Espírito Santo, eu separei aqui, primeira carta de São Paulo, capítulo 12, versículo 4 ao versículo 11. Então essa série, esse estudo vai se pautar nesse texto, nesses versículos. Diversidade dos carismas. Há diversidades de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças, no mesmo Espírito, a outro o dom de línguas, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um é o mesmo Espírito, distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Palavra do Senhor. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 4 a 11. Fala então sobre esses carismas de serviço. Hoje, então, nós vamos comentar sobre o dom das línguas. Iniciando a nossa série, Dons do Espírito Santo, os carismas, dons de serviço, dom das línguas. Primeiro, vamos entender o que significa carisma. Carisma vem da língua grega, que se escreve charisma. A tradução é dom gratuito. Carisma é um dom gratuito. É generosidade de Deus. Ele sabe que para servi-lo, diante das batalhas, nós precisamos de ajuda. E o Espírito Santo vem em socorro às nossas fraquezas. E o Espírito Santo vem em forma de carismas. E esses carismas são os nossos auxiliadores na missão. Dom das línguas. Bom, Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus faz uma promessa aos discípulos. Fiquem no mesmo lugar, em oração, e
derramarei sobre vós uma força nova, uma graça nova em vossos corações, a força do Espírito Santo. Ele vos dará coragem para evangelizar. E essa promessa se cumpre em Atos capítulo 2, de 1 a 4. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, com eles Maria, e acontece então o derramamento do Espírito Santo. Ficaram todos cheios, repartiram sobre eles como línguas de fogo, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Essa é uma graça que aconteceu para quê? Para que eles pudessem levar a palavra de Deus com parresia, com coragem, com força. Eles receberam um dom nesse dia chamado xenoglossia. Xenoglossia, oração em línguas, mas também com a graça de ter a linguagem do país que ele ia evangelizar. Olha que beleza! Então quem precisava utilizar a língua latina naquele país, ele, orando nas línguas dos anjos, ele começou a falar aquela linguagem, o aramaico, o latim. Pessoas humildes, sem estudo, simples, falavam na linguagem daquele lugar, daquela cidade. É como se dissesse hoje, olha, vamos para a Alemanha, não preciso falar alemão, já estou com a graça do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, recebi essa graça de poder falar alemão, espanhol, francês e assim por diante. Foi isso que os discípulos receberam com Maria no cenáculo. Nós falamos também da glossolalia, que a glossolalia também aconteceu em Pentecostes, que é a oração em língua, naquela linguagem onde o Espírito Santo rouba a oração. É como se não soubesse mais o que dizer, acabou as palavras na linguagem vernácula, na linguagem normal, humana, e agora o Espírito Santo orasse em nós, roubasse a nossa oração, e vai orando, um gemido da alma, que está citado em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. O Espírito ora em nós, intercede em nós com gemidos inefáveis, inexplicáveis para nós humanos, mas compreensível a Deus. O mais importante é que Deus compreende o que está sendo orado, né? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2, diz que aquele que ora nas línguas, ele não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém entende, são coisas misteriosas sobre a ação do Espírito Santo. A oração em língua não precisa de interpretação. Ela é a porta para os outros carismas. Primeira carta de São Paulo, capítulo 14, versículo 5, São Paulo diz: da minha parte, eu desejaria que todos falasseis em línguas, orassem em línguas. Então, é um carisma para glorificar a Deus, como aconteceu nos Atos dos Apóstolos, também para capacitar para a missão. É um diálogo com Deus. Também ele é uma bênção, ele é uma graça. Isso tudo está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, 28 e 14, 16 e 17. É um diálogo com Deus, é uma bênção, uma graça, e é para glorificar o nome de Deus. Então, a oração em língua ele pode ser interpretada também como um canto, né? Existe a oração e existe o canto. É como se o Espírito Santo cantasse no coração e na voz. Isso acontece muito nos cânticos gregorianos, isso acontece muito nos conventos, nos lugares onde se ora muito em espírito. Os santos tinham muito esses momentos de júbilo, de oração, onde em grande profusão o Espírito Santo orava, e orava na linguagem, numa linguagem diferente. O que o catecismo da Igreja Católica fala sobre o dom das línguas? Primeira carta de São Paulo, Coríntios 12, 4 a 11, nós lemos aqui que são os dons de serviço. O catecismo, no número 813 e 814, diz que é um mistério sagrado, uma grande diversidade, que provém ao mesmo tempo da variedade dos dons de Deus e a multiplicidade das pessoas que os recebem. É como se dissesse assim: olha, aqui tem um presente, esse presente é para você. Você quer? Se você quer, é nosso. Busca essa força. Recebemos
o Espírito Santo no batismo, recebemos no sacramento do crisma. Agora é hora de reavivar aquilo que está adormecido. Essa efusão, essa graça do Espírito Santo dá coragem para anunciar o Evangelho sem medo. Foi isso que aconteceu com os apóstolos, com os discípulos lá no cenáculo. Estavam com medo, escondidos. Quando veio a força do Espírito Santo e eles oraram nas línguas dos anjos, eles sentiram a força do Espírito Santo, eles saíram a evangelizar. Pouco importava agora se iam ser perseguidos, se iam ser presos, se iam dar a vida, morrer por causa do nome de Jesus. Agora eles tinham uma força que era necessária para a missão. Então, dons do Espírito Santo. Começamos a nossa série hoje. Dom das línguas, carisma das línguas, é aquela oração que o Espírito Santo vai roubando a sua oração quando você não tem mais palavra, gemidos da alma. É tão simples, Deus é simples. Quem complica muitas vezes somos nós. Então, ele é um dom tão simples, todos devem buscar esse dom e pedir o dom das línguas, da oração das línguas, na língua dos anjos. E muito simples. Basta que você queira, não precisa fazer nenhum curso superior. Os discípulos eram, a maioria deles, muito humildes, pessoas, pescadores, não tinham cultura, nem leitura, nem formação, mas estavam em oração. E esse é o segredo, então, estar em oração e pedir: Senhor, todos os dias me dê a graça do Espírito Santo para que eu possa anunciar a Tua palavra com coragem, com parresia, com ousadia. E Ele é a porta, nós vamos ver depois, na sequência. Os outros carismas dependem da oração em línguas para abrir a palavra de ciência, sabedoria, a cura, os milagres e tudo mais. Na sequência, nós vamos estudar isso. Está aí então, dom de línguas é um dom, é um carisma do Espírito Santo para que você tenha uma força maior na sua evangelização, na sua missão. Como que eu faço para receber o dom de línguas? Peça. Vai orando ao Senhor, pode ir cantando uma canção, você pode ir buscando essa oração interior. E Deus vai orando, vai tocando no seu coração e vai te dando essa graça. Não é nada em particular para alguém especial. Muito pelo contrário. É para pessoas fracas, que se sentem pequenas e muito pecadoras, mas que querem a misericórdia de Deus para evangelizar. Se você é uma dessas pessoas, não tenha medo dos dons. Queira trabalhar para Deus e Ele te dá as ferramentas para você evangelizar. Nós vamos então buscar a nossa oração agora, pedir ao Senhor esse dom, essa graça de podermos orar na língua dos anjos. Tão simples, mas que muitas vezes o medo, a dúvida nos afasta desses dons que está na Bíblia, que está no catecismo, que tem tantos sacerdotes orando e falando sobre, principalmente a Canção Nova, que divulga muito e fala muito sobre esse carisma, da força que é os carismas para a missão. Se coloque agora, se você puder, eu quero já colocar no coração de Jesus as pessoas que estão escrevendo aqui para nós, muitas pessoas escrevendo, e o Senhor tenha misericórdia já de todos aqueles que estão conectados conosco nessa oração, também aqueles que posteriormente irão acompanhar. O Senhor tenha a graça e a misericórdia. Vamos pedir então juntos, se você puder fechar os seus olhos onde você estiver, e peça essa força do Espírito Santo, que não é um novo batismo, mas é uma efusão, é reavivar, é o fogo que reaviva aquilo que muitas vezes adormeceu e que precisa agora de uma força maior para nos impulsionar a levar a palavra de Deus. Pai querido, Pai amado, nós pedimos agora a efusão do Espírito Santo. Derrama, Senhor, o Teu amor e a Tua misericórdia em nossos corações. Nós precisamos transbordar nessa graça para anunciar, Senhor, a Tua palavra sem medo, com ousadia, com parresia. E essa força nos tira o cansaço, nos tira o medo. Nós precisamos do Espírito Santo, por isso incendeia a nossa alma, incendeia o nosso coração. Ora em nós, Espírito Santo. Nós precisamos dessa força para anunciar, para proclamar que só Jesus Cristo é o Senhor, que só a Jesus toda a honra e toda a glória.
Nós pedimos agora, Senhor, em particular, que o Espírito Santo seja derramado no coração de todos os ouvintes, as pessoas que estão assistindo pela internet. Sejam tocados agora e recebam essa unção de uma efusão nova, de uma graça nova no Espírito Santo. De ousadia, de parresia, que é coragem, sem temer, de anunciar a palavra do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já está derramando o teu Espírito Santo, como aconteceu em Pentecostes, aquele vento impetuoso, com as línguas de fogo que se repartiram sobre cada um deles, ficaram cheios. Eu creio, Senhor, que muitos agora estão sendo cheios do Espírito Santo nesta oração, em casa, acompanhando, porque a Ti, Senhor, nada é impossível. Pessoas que precisam dessa coragem, que precisam dessa força, Senhor, no trabalho, na missão, na evangelização, na sua pastoral, na sua comunidade, no seu movimento, que estão frios, que estão mornos. Receba agora a unção do Espírito Santo. Receba agora a força do Espírito Santo para te levar a uma nova obra, a uma nova missão, na graça do Senhor, na força do Senhor, mas com a graça do Espírito Santo de Deus, com os carismas do Espírito Santo. E hoje, em particular, o dom das línguas. Que esse dom possa ser tocado no teu coração com grande propulsão e te impulsionar a evangelizar com um novo ardor missionário, jogar as suas redes em águas mais profundas. Deus te abençoe. No colo de Maria.